Fala Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? Mais um pré-jogo, olha só, cara. Pós-jogo, pré-jogo, pós-jogo, pré-jogo, um atrás do outro. E é aí que você vê como que realmente estão acontecendo muitas partidas seguidas. E o Corinthians vem de vitória e o Santos vem de 2 empates. Muitas coisas positivas pra gente falar nesse pré-jogo e coisas negativas pro lado do Santos e também do Neymar. Isso mesmo, meus amigos. Vem pra tela do meu computador e vamos debater tudo isso. Deixa eu arrumar aqui minha telinha. Aí, agora vai. Os pré-jogos são sempre os vídeos que trazem mais inscritos pro canal, porque é quando a galera começa a conhecer o nosso trabalho aqui também. Então se você ainda não é inscrito, rola aqui embaixo, se inscreve no canal. Já estamos lotando uma Neoquímica Arena, hein? 47 mil inscritos, rumo a 50. Depois desse vídeo a gente tem que estar com 48 mil inscritos. Será que conseguimos? Conto aí com sua ajuda. Rola aqui embaixo, se inscreve e é rapidão. E já começamos assim, com a tabela do campeonato mostrando que o Corinthians já está classificado para as quartas de final e o Santos no grupo dele tá passando perrengue, hein? Porque Guarani e Portuguesa estão avançando para a próxima fase e o Red Bull Bragantino tem apenas um pontinho atrás, então tá tudo em aberto, é o grupo mais embolado desse campeonato paulista. E na classificação geral você vê isso daqui também. Cá está, Coringão isoladíssimo na primeira colocação, isso é muito importante tanto para o grupo quanto para as próximas fases, porque se o Corinthians vai avançando, vai decidindo tudo em casa, tanto quartas, semifinais. Interessantíssimo isso daqui para a gente conquistar esse título do Campeonato Paulista 2025, seria muito bem-vindo. E o Santos lá embaixo, ó, 10º. Ah, tá no meio da tabela, só que não, são 16 times, então tá abaixo, tá na parte de baixo da tabela o Santos nesse Campeonato Paulista, com mais derrotas do que vitórias. O Neymar até o momento tem 2 jogos e 2 empates pelo Santos. Jogo passado o Memphis Depay desencantou. Mais uma coisa importante também, Memphis Depay vai estrear a camisa 10 nesse jogo contra o Santos. E já que nós estamos falando de Santos, a gente está automaticamente falando de Neymar, já que veio também para o time dos caras, né? Então qual que é o retrospecto do Santos de Neymar contra o Corinthians? Nós levamos vantagem, meus amigos. São 8 vitórias do Corinthians contra 6 vitórias do Santos com o Neymar e 5 empates. Sem contar que 3 títulos foram conquistados diretamente, sejam eles em finais ou semifinais, passando pelo Santos. Estamos falando do Paulistão 2009 com o Ronaldo Fenômeno, Libertadores, que a gente fez aquela campanha sensacional nas semis, a gente pegou o Santos, ganhou na Vila, empatou no Pacaembu e foi para a disputa contra o Boca Juniors. Se sagramos campeões invictos. E Paulistão 2013 também a gente levou em cima dos caras. Só um ponto negativo aqui, que a gente perdeu o Campeonato Paulista de 2011 também para o Santos. Aí você vê que nessa época Santos e Corinthians eram realmente os 2 times mais fortes de São Paulo. São Paulo e Palmeiras não estavam nas melhores fases, inclusive saudades daquela época, hein? E aqui, ó, estamos dentro do meu Instagram. Se você não me segue ainda, ó, o pior pesadelo do Neymar aqui, ó. Ralf, meus amigos, como desarmava esse garotinho aqui sem agressividade, melhor dizendo, não é sem agressividade, com agressividade, sem violência, sem tomar cartão vermelho. Ele sabia o momento certo de dar o bote, colocava o Neymar no bolso em diversos jogos importantes, jogando pelo Corinthians. Grande monstro Ralf. E se você não me segue lá no Instagram, Corinthians Talk, segue lá agora mesmo também, muito obrigado. A gente falou do retrospecto do Neymar contra o Corinthians, que é positivo, e os outros times contra o Neymar, como é que estão? O Palmeiras jogou menos, mas ainda assim tem mais vitórias do que o Neymar jogando pelo Santos, obviamente, né? O meio atacante foi derrotado 5 vezes, ganhou 4 do Palmeiras, empatou 3, e contra o São Paulo é o principal rival que o Neymar deita e rola, né? Em 11 jogos, o Neymar ganhou 7, o Neymar do Santos Neymar, ganhou 7 e o São Paulo ganhou apenas 3. Uma estatística interessante também que eu consigo ver aqui no Transfer Market, que o Corinthians é o time que o Neymar mais disputou jogos em sua carreira. Incrível, né, meus amigos? Olha só. São 19 jogos contra o Corinthians, 17 contra o Atlético de Madrid, 12 contra o Palmeiras e Real Madrid também, e depois 11 contra o São Paulo. Só que, curiosamente, tá longe de ser o time que ele mais fez gol na carreira. Foram apenas 4 em 19 jogos. Se a gente for elencar aqui, fazer um filtro por times que mais sofreram gols do Neymar na carreira, Guarani é o quem mais sofreu, São Paulo em segundo, e o Corinthians, mesmo tendo o maior número de jogos disputados contra o Neymar, é apenas o 26º com 4 gols. Então, Neymar não se cria aqui, tomara que não seja mais esse jogo também, a gente consiga ampliar ainda mais essa superioridade. Agora falando do time, porque o Neymar é maior, parece, né?
pelo que estão colocando, noticiando, tudo que mostra na mídia parece que é maior que o Santos, mas o Corinthians leva muito mais vantagem contra o time. São 137 vitórias do Corinthians contra apenas 112 do Santos. É um clássico, é um dos clássicos que tem mais vantagem aí para um lado específico, ainda bem que é pro nosso, né? Contra 603 gols do Corinthians com apenas 518 do Santos. E mesmo recentemente, nessa fase ruim do Corinthians, aí de 2020 para cá, apesar que o Santos também pegou uma fase bem terrível nesse período, né? Então, quando o Corinthians e Santos eram os maiores times aí do estado de São Paulo, agora estão, infelizmente, nos últimos anos apresentando os piores resultados. Mas nesse retrospecto, nesse duelo aqui entre os dois, ainda assim a gente leva vantagem. Vamos pegar aqui, ó, de 2020 para cá, a gente tá falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias do Corinthians, 4 derrotas e 5 empates. Ou seja, a gente pode ampliar ainda mais essa sequência de 2020 para cá contra o time dos caras. E na Neoquímica Arena o Corinthians tem uma grande vantagem também, que é onde vai ser disputado esse clássico. São 9 vitórias do Corinthians contra apenas 2 do Santos e 8 empates, muito empates na Neoquímica Arena. Bora fazer um 10-2 aqui que vai ficar coisa mais linda. Provável escalação, se me pergunta, agora o jogo vai ficar interessante, meus amigos. A brincadeira começa a ficar séria. O Corinthians vai colocar o seu time titular a máxima força possível para esse jogo. A gente ainda tem algumas dúvidas em relação a algumas posições, mas acredito que vai ser algo mais próximo disso daqui, ó. Toma! Coisa mais linda, goleiro Hugo no gol, e aí a dupla de zaga é uma questão a ser discutida. Meus amigos, 2 jogos que a gente não tomou gols nessa temporada e ambos os jogos eram Félix Torres e Tchoca fazendo a dupla de zaga. E aí se me pergunta, não estão merecendo vaga de titular nesse time? Por que André Ramalho e Kaká são titulares incontestáveis? São sempre escalados juntos ao time titular. Então, acho que aqui a gente já poderia ter um início de discussão a ver se Félix Torres e Tchoca não poderiam ser nossa dupla de titular justamente agora contra o Santos, num clássico importante, o primeiro clássico jogado em casa. Mas se houver ali um misto entre dupla de zaga titular e dupla de zaga reserva, o Tchoca merece muito ganhar a vaga ali no lugar do Kaká e o André Ramalho fica brigando com o Félix Torres para ver quem que será o zagueiro pela direita. Mateuzinho, obviamente, sendo o nosso lateral direito, Bidu pela esquerda, Raniel fazendo o primeiro volante. Aqui outra dúvida, se jogar Martínez pela direita, Carrilho pela esquerda. Se jogar Alex Santana pela esquerda e Carrilho pela direita. Ainda a gente fica no aguardo do Breno Bidon e muito bom ter a volta do Maicon, que é aí uma excelente alternativa. Tanto para ataque quanto defesa, ele é muito equilibrado. Ele tem qualidade, consegue recompor, então pode ser uma boa alternativa caso consiga voltar e com bom ritmo de jogo para ocupar justamente essa posição aqui carente, deixada pelo Breno Bidon, que ainda está disputando os jogos pela seleção sub-20 brasileira. Muito provavelmente está fazendo aí uma boa campanha a seleção brasileira sub-20 nessa segunda fase, vai muito provavelmente avançar até as últimas fases aí da competição, então vai ficar até metade de março aí, sem a gente ter Breno Bidon no Corinthians. Muito provável que a gente vai ter Rodrigo Garro de primeiro jogo dele como titular no Corinthians 2025, voltou muito bem no jogo passado, né? Entrou, parecia que não tinha parado 2024. Parecia que era uma sequência aí dos últimos jogos aí contra o Grêmio e já pegou agora esse último jogo também. Tamanha a desenvoltura do nosso craque argentino em campo. Conseguiu participar muito bem, fazer jogadas, tramar jogadas, se posicionar no lugar que ele gosta ali, também se sente bem em campo. Rodrigo Garro muito provavelmente vai ser titular nesse jogo também, junto com o Memphis Depay e Yuri Alberto, que tá voltando de suspensão. Pô, aquela suspensão, né, contra o Palmeiras. Mas enfim, pelo menos descansou para pegar o Santos, tá 100%. A gente fica na dúvida do Thales Magno se vai estar disponível ou não para o jogo da manhã. Ele fez a viagem para os Estados Unidos para regularizar os termos trabalhistas, renovação de green card, aqueles esquemas. Não sei se vai estar disponível, se vai chegar a tempo. Vai estar disponível a tempo para essa partida contra o Santos. Em relação ao time do Santos, Gabriel Veron e Álvaro Barreal apareceram no bid e estão prontos, estão aptos para estrearem pelo Santos. Então eles têm aí duas novidades que podem pintar durante o jogo ou já começando nos 11 iniciais, visto que eles estão fazendo uma campanha bem ruim. Então mesmo quem está chegando agora provavelmente até fure a fila e acabe jogando antes do ideal. E a dúvida fica também se zagueiro Gil será titular ou não, porque ele foi titular, né,
iniciou o jogo pela primeira vez na temporada, no jogo passado onde o Santos ficou no empate contra o Novo Horizontino fora de casa. E a gente tá vendo que aqui na campanha geral o Corinthians tá coisa mais linda, 9 jogos, 7 vitórias, porém tem esse 1-1 que mexe um pouquinho com a nossa confiança, porque estamos falando nada mais nada menos que clássicos, porém ambos foram fora de casa. O Corinthians perdeu para o São Paulo e empatou com o Palmeiras. E nos clássicos, basicamente são esses aqui os desempenhos dos times paulistas. O Palmeiras foi quem mais pontuou, ganhando uma fora de casa do Santos e empatando em casa com o Corinthians, então 4 pontos, né, nessa classificação geral do Campeonato Paulista. O São Paulo ganhou uma e perdeu uma, assim como o Santos. O São Paulo ganhou da gente, o Santos ganhou do São Paulo. Derrota do São Paulo para o Santos e derrota do Santos para o Palmeiras. Então veja que é um perde e ganha de pontos de um perde de um, que ganha do outro, que empata com o outro. Então não tem uma hegemonia. E o fator casa conta muito nessa conquista de pontos. E nós somos o único time que ainda não disputou um clássico em casa. Você vê que o Santos tem 2 Czinhos ali, ó, antes dos jogos. Ou seja, ele disputou 2 em casa e a gente é o único time que teve 2 clássicos fora de casa. Vai mandar a primeira vez em casa agora contra o Santos. Rumo a 4 pontos em clássicos, 1-1, fazendo um empate ou derrota, uma vitória. Clássico é um campeonato à parte, não tem como dizer que não dá aquele gás a mais, porque dá sim, todo mundo sabe. Ganhar do Santos, ganhar do time do Neymar, né? Porque todo mundo tá falando isso, seria interessante também, dar aquele ânimo a mais. Vamos por mais, Corinthians, que é só isso que tá faltando, vitória em clássico, para que a nossa moral fique ainda mais elevada e a gente consiga passar o carro em todos eles nessa reta final do Campeonato Paulista e já começar também essa pré-Libertadores, mandando todos os fantasmas para longe, conseguir estrear bem nessa primeira fase aí de mata antes da fase de grupo, né? Porque não vai demorar, meus amigos. Quarta-feira agora contra o Santos, na outra quarta a gente já pega pré-Libertadores e na outra quarta é a volta da segunda fase da pré-Libertadores, indo para a terceira fase, onde a gente pode enfrentar o Barcelona de Guayaquil, que não é um adversário simples, mas isso é tema aí para os próximos vídeos. O que é tema para esse vídeo ainda é a Banda Store. Se você não adquiriu seu manto, você tá de sacanagem. Modelo torcedor, modelo jogador. Confere aqui embaixo também, camisa roxa, temporada desse ano. Clica se será redirecionado para o vendedor. Ó, valores a partir de R$ 69,00. Muito em conta, e lá com o vendedor, após você clicar, você realiza a sua compra. Lembrando novamente, modelo jogador, compre números acima para não ficar muito apertado. Se você usa G, compra GG, XXG, XXG que fica melhor. E referente ao curso de design voltado aqui especialmente para o canal, criação de artes, edição de imagens, já estou em produção, hein? Já comecei aqui a realizar as primeiras aulas. Assim que eu tiver um conteúdo minimamente interessante, eu já vou lançar a pré-venda com uma condição especial. Se quiser adquirir o curso, já vai poder começar a praticar junto comigo lá. Então fique ligado nos próximos vídeos do canal, que em breve teremos essa novidade por aqui. E os pré-jogos do canal, sim, trazendo muita sorte para o Coringão. Espero que mais uma vez a gente volta aqui no pós-jogo para comentar uma boa atuação do Corinthians, além de um bom resultado também, que é sempre muito bem-vindo, né? Então forte abraço, te espero no próximo vídeo do canal, que vai ser o pós-jogo. Volta aqui, hein? Se inscreve no canal e até a próxima. Vai Corinthians, rumo à primeira vitória em Clássico 2025.